Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com você, com os ouvintes da tribuna. Infelizmente, sobre esse assunto, né, que Hum, é um assunto que tem mexido com todos nós, eu falo que a gente está muito preparado emocionalmente para lidar com conflitos enquanto é, profissionais, mas é uma situação realmente, é uma tragédia coletiva, né? Então, é um momento muito difícil para todos. E já aproveito exatamente. para colocar toda a minha solidariedade às vítimas, né, às pessoas que foram impactadas de alguma forma com essa chuva. É. Situações como essa tiram as pessoas do foco, infelizmente, né? Aí eu gostaria de te perguntar, como que as pessoas ficam emocionalmente impactadas após uma tragédia coletiva como essa que vivemos? Quais reações, Ives, são mais comuns nesse momento? Uhum. Bom, a gente, quando está falando de tragédia de forma geral, principalmente a questão, né, do desastre natural, é uma coisa que foge muito do nosso controle humano, né? Então, acho que é algo que gera uma ansiedade, né, uma aflição para toda a comunidade. Mas a gente precisa entender que o que aconteceu, teve diferentes níveis de impacto, Hum, né, de prejuízo, de perdas, né, diferentes tipos de vítima. Então, é até um pouco clichê a gente falar isso, mas é, as reações elas vão ser realmente tratadas de uma forma muito individual, de acordo com o contexto, com a situação de cada um, respeitar, né, essa reação individual. A gente percebe exatamente isso que você chegou a falar, né? Muita ansiedade, muito medo, isso. muita insegurança, sentimento de vulnerabilidade, algo que foge totalmente do nosso controle humano. Algumas pessoas até têm relatado também aquele sentimento de culpa, né? Deveria ter feito alguma coisa, É, poderia ter feito alguma coisa diferente, né? Às vezes a culpa até por estar bem, né? Por não ter sofrido nada, nenhuma consequência, né? A sensação de impotência. É, e aí a gente vê que nós tivemos pessoas assim, né? Desde as pessoas que foram ali impactadas diretamente, que estão desabrigadas, que sobreviveram, mas perderam alguém próximo, pessoas que acompanharam cenas de terror, né? Eu tenho pessoas que têm trazido para mim muito isso, assim, que foi uma noite muito difícil, né? Uma manhã muito difícil. é, Estamos ainda vivendo essa vulnerabilidade, né? A gente está toda hora recebendo aquele alerta no telefone, então sim. tem sido dias de muito sofrimento, né? De muita angústia. E até Ago- falando um pouquinho do nosso Hum, papel, assim, enquanto psicólogo, tem muitos profissionais ali que eles estão na linha de frente, eles trabalhando no acolhimento dessas vítimas dentro dos abrigos, né? Ou fazendo esse acolhimento também de forma online, cada uma do jeito que pode fazer. Não é uma terapia, deixar isso muito claro, nem pode ser, né? Momento realmente de escuta, de acolhimento, sim, né? Ajudar aquelas vítimas ali a organizar pensamentos, sentimentos, muitas vezes conectar redes de apoio, desenvolver em algum nível ali uma segurança emocional e uma resiliência que vai ser muito importante aí para esse recomeço. Como que a gente pode diferenciar a reação emocional esperada de um sinal de alerta que indica a necessidade de buscar uma ajuda profissional? Uhum. Bom, como eu falei, a gente ainda está vivendo, né, esse É, momento de muita aflição, né? estamos Então, ainda no olho do furacão, né, Ive? ainda estamos, exato. Então, assim, é esperado mesmo que essas reações elas ainda vão continuar acontecendo. Eu falo que, na verdade, não existe um tempo estimado ali que a gente considere, até tal tanto tempo, semanas, meses, né, considerado normal. A gente está vivendo toda essa aflição, toda essa ansiedade. Até porque, como eu falei, nós tivemos diferentes tipos de impacto, né, diferentes tipos de É, vítimas. E aí, quando a gente também vai pensar, de fato, mais especificamente no que aconteceu, a gente tem pessoas aí que estão, né, além de terem perdido pessoas, a gente tem várias centenas de pessoas que estão desabrigadas, né, que perderam seu lar, que a gente está falando de coisas ali muito ligadas, né, ao lar, à matéria. Então, assim, pensa que enquanto a gente não tiver essas questões ainda mais bem estabelecidas, né, mais bem consolidadas ali, a pessoa conseguir, né, recomeçar um lar, uhum, ela reconstruir as coisas, é muito difícil. Ela, às vezes, ele tá focando em qualquer outra coisa que não seja a sobrevivência, né? Mas, assim, pensando quando a gente já, né, tem essa pessoa ali vivendo, já, normalmente, já estamos aí sem ameaça, né, em teoria. Essas pessoas já estão seguras, abrigadas, e aí tem ali uma tentativa de voltar para uma certa normalidade, né, rotina, trabalho, estudo, enfim.
E aí a gente começa a perceber que essa pessoa, ela, primeiro, está muito distante É. mesmo, assim, de qualquer coisa que ela já tenha sido, né, alguma vez na vida. A pessoa que às vezes está isolada, muito triste, né? A gente fala aí da insônia, né, das crises de pânico, né, de ansiedade. É duas coisas que são muito comuns Hum, após tragédias, assim, desastres naturais, por exemplo, são as crises de pânico, né, o é. transtorno de estresse pós-traumático, também são sinais ali, a própria ansiedade, a depressão, de que realmente ali a gente está falando da necessidade de buscar uma ajuda profissional, de se fazer Uhum. uma terapia, não só com psicólogo, muitas vezes também, né, ali com medicamento, acompanhamento do psiquiatra, Sim. já desse alerta maior. É. Mas o ideal é que essa pessoa esteja sendo acompanhada, né, o quanto antes, desde o início, né, de tudo isso. Exatamente. E isso é importante. Agora, tem também, Oívile, aquele caso de pessoas que numa situação como essa estão fortes, vão ajudar, né, se mobilizam, enfim, fazem de tudo, né, são pessoas fortalecidas, né? Agora eu vou e vai, e ajuda, Uhum. enfim. Agora, depois que tudo passa, começa a vir aquela sensação, talvez de ansiedade, de angústia ou de tristeza. Isso é comum acontecer? O que fazer num caso como este, por exemplo? Sim, a gente tem visto, assim, não só das pessoas que já, as próprias pessoas, muitas vezes, que, né, que foram vítimas, a gente vê que elas ainda estão em estado de alerta, né? É. Algumas vezes até em estado de negação, de muita confusão ali do que aconteceu. Então, muitas das vezes a gente vai perceber esses sintomas, né, mais de ansiedade, tristeza, ele vindo num segundo momento ali, principalmente quando as coisas estiverem um pouco mais estáveis, né? Assim como, né, eu tenho até falado que uma das estratégias para lidar com ansiedade, muitas das vezes, é a gente, né, que, principalmente nós que não tivemos algum impacto, né, ali Uhum. direto ou indireto, de se colocar mesmo voluntário, né, de ajudar. Falo que a caridade, né, É. o trabalho voluntário, eles são aliados para a nossa saúde mental, ajuda muito a gente nesse sentido, mas muitas das vezes realmente vai acontecer isso, né? Isso vai acontecer às vezes no segundo momento, em que as coisas, em que essa questão de sobrevivência, né, o estado de alerta baixou. Uhum. Então, ali eu vou começar, de fato, a assimilar o que aconteceu e tudo. E aí, como eu falei, né, se a gente, o ideal seria se, né, se as pessoas já estivessem sendo acompanhadas, né, já Ah. estivessem tendo essa Uhum. organização de pensamentos, de emoções, para que, quando isso acontecer, ela já tenha um pouco mais de ciência, já esperar o que pode acontecer, já saber como lidar com isso. Mas muitas das vezes o que vai acabar acontecendo é que elas, né, que isso vai ser percebido, e aí isso sendo sinalizado, a gente entendendo que, poxa, a gente realmente não está bem, não está conseguindo lidar com isso que aconteceu, né, de entender a importância de buscar ajuda, seja com profissionais, mas de pessoas próximas ali, né, eu sei que as pessoas estão se colocando muito à disposição, né, eu tenho visto bastante essa movimentação, então, de realmente buscar essa rede de apoio. E isso, inclusive, ajuda o emocional da pessoa. Você se mobilizar Sim. nesse sentido, né? Ah, eu não posso ir Uhum. lá ajudar, já retirar terra, Uhum. ou alguém que está soterrado, mas você pode se mobilizar ou mobilizar a sua rua, o seu Isso bairro onde não mesmo. foi atingido. Isso te conforta emocionalmente, ô Ivile? Sim, exato. A gente fala muito dessa questão, né, de fazer o bem nos faz bem. É. A gente sabe que é uma situação que deixou todos nós, assim, de uma forma, com uma sensação de muita impotência. Impotência traz muita ansiedade. Por isso que é sempre importante na vida a gente diferenciar aquilo que a gente tem controle daquilo que a gente não tem controle, até para poder fazer esse manejo da ansiedade, entendendo que aquilo que a gente não tem controle, né, muitas vezes acaba a gente aceitar nesse contexto, né? A gente não tem controle sobre a questão da natureza, mas a gente consegue minimamente trabalhar com as consequências disso, né? Então, acho que sim, é uma das formas de manejo, né? Tem outras Exato. formas também que eu posso também trazer aqui para você. Ótimo. Oi, Ivile, eu quero agradecer imensamente sua participação, suas orientações extremamente importantes nesse momento, né? E a gente tem certeza que, com, sem sombra de dúvida, ajudou e vai ajudar muita gente que esteja nos ouvindo, acompanhando as suas orientações. Muito obrigado, viu, Eu Ivile? agradeço, Marcelo. Assim, eu queria aproveitar a oportunidade. Eu vou depois disponibilizar para vocês uma lista de contato de vários profissionais psicólogos que estão Ah, fazendo esse ótimo. acolhimento, né? Se possível, se vocês puderem divulgar nas redes Nós vamos sociais de divulgar. vocês, Uhum. exatamente para que a gente ajude, né, dentro de uma forma bem individual, mas que a gente consiga
ajudar essas pessoas a lidar com essa ansiedade Isso inicial, com mesmo. esse medo, com essa preocupação, tá bom? Ótimo. Obrigado, Evelyn. Bom dia para você. Eu agradeço. Bom dia. Tchau, tchau.